Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Nós louvamos ao Senhor por podermos mais uma vez estar com você aí na sua casa, celebrando, louvando o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para iniciarmos a celebração desta noite, lendo um texto que encontra-se em Colossenses capítulo 2, do verso 13 até o verso de número 15. Colossenses 2, do verso 13 ao verso de número 15, amém? A palavra do Senhor, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, nos diz assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus os perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderosos publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile da vitória. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Essa palavra nos traz alegria, essa palavra nos traz um alívio, nos traz a lembrança que nós somos justificados em Cristo Jesus. E nessa noite nós também iremos participar da Santa Ceia do Senhor, que traz a memória que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Jesus pagou a dívida que era minha e sua, por isso nós podemos celebrar. Eu quero te convidar para que você feche os teus olhos neste momento e oremos ao Senhor, amém? Pai Santo querido, obrigado, Jesus, por mais uma noite, mais um momento que nós podemos celebrar, que nós podemos bendizer, que nós podemos exaltar o Teu santo nome. Paizinho amado, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos conduza nesse tempo de adoração. Recebe o louvor que nós vamos prestar a Ti. Nós queremos fazer isso, Senhor, prestando o melhor louvor a Ti, Senhor. A melhor celebração das nossas vidas é o que nós queremos fazer nesta noite, nesse instante. Por isso, recebe a adoração, recebe o louvor. Fala conosco através da palavra, Senhor. E no momento, Senhor, da ceia, Senhor, nós queremos ter um coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. Amém, glória a Deus, queridos. Vamos ter um tempo de adoração, né? E vamos adorar o Senhor, declarando: eu vim aqui para encontrar Ele, para ouvir a palavra dEle, para nos render mais uma vez. Não
canção é uma canção que nós costumamos cantar bastante com a igreja, e com a igreja toda, nós dançamos, nos alegramos, e nós vamos fazer também da mesma forma, né? Eu e a Beth nós vamos fazer, e você na sua casa é convidado a fazer também. Amém? Diz assim a letra: por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre a minha e a tua vida há uma promessa. Amém? Vamos adorar o Senhor? Senhor, obrigado, ó Pai, por esse tempo precioso de adoração. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã, que, ó Pai, tem podido abençoar, ó Pai, a tua igreja, tem podido, Deus, ó Pai, contribuir, ó Pai. Agradecemos ao Senhor porque nada tem nos faltado, ó Pai. Nós entregamos ao Senhor, ó Pai, consagramos os dízimos e ofertas em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite, tudo bem?
Bom estarmos mais uma vez reunidos aqui, a Igreja IPI Ebenezer de Curitiba e nós aqui IPI de Guaratuba e todos aqueles que nos assistem nessa noite através da página tanto da Ebenezer quanto da IPI de Guaratuba. Todos vocês são muito bem-vindos e é um prazer podermos estar aqui juntos novamente. Eu gostaria de te convidar para que orássemos nessa hora, para que Deus possa nos iluminar nessa palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa noite e obrigado porque a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor nessa noite. Espírito Santo, opera em nós tudo aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso coração, como ouvintes, como praticantes e como os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar para que você pudesse abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22, vai dizer assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu queria falar com você nessa noite com um tema bem legal, porque hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu queria falar com você sobre o tema sendo saciado pelo pão da vida. Nós vamos participar da ceia, nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor. A ceia é a ceia do Senhor. E é somente o Senhor que pode nos saciar, sendo o pão da vida, aquele que sacia a nossa fome espiritual. E quando nós olhamos para esse texto, o contexto dele, quando eles estão falando: olha, mas o Senhor Jesus fala: olha, mas vocês foram saciados, vocês vieram até mim só porque vocês querem comer algo. Jesus estava falando porque um pouquinho antes, no começo do capítulo 6, aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí então, quando eles procuram desesperado por Jesus, não encontram Jesus, e eles vão para o outro lado, encontram Jesus lá, e eles indagam: Jesus, por que é que o Senhor veio para esse outro lado? E Jesus vai e confronta aquela multidão dizendo: olha, vocês vieram a mim só porque vocês têm fome. E aí então, quando a multidão vê Jesus, não está mais ali naquele lugar, Jesus não está mais ali, entendeu? E aí quando eles encontram, acontece essa cena que eu acabei de descrever para você.
E eu gostaria aqui, de forma, pensarmos juntos, alguns pontos dessa história poderosa, desses ensinamentos de Jesus. O primeiro ponto que eu gostaria de pensar aqui com você que nos assiste, é que a multidão, ela procura Jesus por aquilo que ele pode oferecer e não por quem ele é. Olha lá, vamos acompanhar o versículo 24 até o versículo 28. Vai dizer assim: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Olha, Jesus faz questão aqui de deixar claro a motivação daquela multidão em procurá-lo. Jesus vai dizer para eles: olha, vocês não estão me procurando pelos sinais que eu fiz, vocês não estão me procurando por eu ter multiplicado os pães e os peixes, vocês estão me procurando porque vocês têm fome. E quando Jesus está dizendo fome aqui, Jesus não está dizendo de uma fome espiritual, mas Jesus está dizendo de uma fome mesmo física. Fome, porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Então, por isso que eu quis destacar aqui que a multidão procura Jesus por aquilo que ele pode oferecer e não por aquilo que ele é. E quando nós olhamos para a nossa realidade como ser humano, nós nos encontramos muitas vezes na mesma situação. Nós somos crentes, nós servimos ao Senhor, mas às vezes estamos acomodados. Estamos com que na nossa zona de conforto está muito bom desse jeito, e daí então quando de repente vem uma ventania na nossa história, nós corremos para os braços de Jesus. E igualzinho aquela multidão fez, que estava procurando os seus próprios interesses. Aquela multidão era uma multidão egoísta, era uma multidão que estava pensando somente em saciar a sua fome física, era uma multidão que estava procurando somente os desejos egoístas, somente pensando em si. Por isso então que eles têm todo aquele trabalho de sair de onde estavam e procurar o mestre do outro lado. Quantas vezes nós estamos como essa multidão? Nós estamos também procurando os nossos desejos egoístas, os nossos próprios interesses. Nós queremos então o socorro de Jesus, mas quando tudo está bem, nós nos acomodamos, nós não buscamos ao Senhor, nós não oramos com a intensidade que oramos quando estamos necessitados, nós não renunciamos como aquela multidão que saiu do lugar onde ela estava, do lugar ali onde ela tinha recebido comida. Ela saiu daquele lugar e foi à procura de Jesus. A atitude aqui que o Senhor espera de nós é que nós saiamos à procura de Jesus, mas não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele é. O que o Senhor convida eu e você nessa noite, nesse dia que nós vamos nos assentar à mesa, é para irmos mais fundo na presença dEle. É não buscar o Senhor de uma forma egoísta, é não buscar o Senhor pensando nos meus próprios interesses, é não buscarmos o Senhor só quando nós precisamos, mas é todo o tempo buscar ao Senhor. Todo o tempo viver um relacionamento de intimidade com Ele. Por isso então que eu quis destacar aqui que uma das características dessa multidão é que a multidão procura Jesus por aquilo que Ele pode oferecer. E essa é uma atitude negativa que nós não podemos como cristãos, ou você aquele que nos assiste, que nós não podemos ter essa atitude nunca, de buscar ao Senhor só por aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós precisamos de ter o nosso coração o tempo todo disponível, disposto a buscar ao Senhor com tudo aquilo que Ele deseja nos dar. O Senhor tem abundância de relacionamento. Foi por isso que Jesus morre naquela cruz, para que nós pudéssemos agora não ter um relacionamento superficial. Eu já preguei várias vezes isso aqui nas nossas lives aqui de Guaratuba. O Senhor deseja que não tenhamos um relacionamento superficial,
mas que vamos além, que possamos ir além. Então tirar de nós esse desejo egoísta. Caminhando um pouquinho para frente, nós encontramos lá no versículo 27 até o versículo 32. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, leia aí com a gente. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram ele: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Ele diz: são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. E aqui eu queria destacar um segundo ensinamento poderoso de Jesus. Jesus deseja corrigir os equívocos da nossa vida. Olha só, aquela multidão volta-se para Jesus, quando Jesus fala para eles: olha, vocês precisam de trabalhar por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é eterno. Jesus estava falando sobre as coisas do reino dos céus. Jesus estava falando sobre aquele que poderia trazer salvação e saciar uma vez por toda, não a fome física, mas a fome espiritual do povo. Só que eles não entenderam. Eles estavam totalmente equivocados. A multidão estava dizendo: mas então como que a gente faz para seguir essas obras que o Senhor faz, fazer esses milagres? E aí eles citam um exemplo dizendo: olha, quando os nossos pais estavam lá no deserto, no caminho, para a terra prometida, o Senhor providenciou maná do céu. Eles estão falando aqui, a multidão está falando aqui de comida física. Mas Jesus não está falando de comida física, porque o maná, quando desce do céu, é uma comida física. É uma comida que sacia a fome física deles. Mas Jesus não está falando aqui de comida física. Até porque a comida física, a comida que nós comemos para saciar a nossa fome, a fome do nosso corpo, essa comida é passageira. Ela sacia a fome de forma passageira. E Jesus não está falando desse tipo de comida. Jesus está falando da comida espiritual. Jesus está falando das coisas do reino espiritual. E aí então por isso que eu quis destacar este ensinamento. Jesus deseja corrigir os equívocos da nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos como essa multidão. Nós nos achegamos à presença de Deus, tentando reivindicar aquilo que Ele já nos prometeu. E por mais que Ele já nos prometeu, Jesus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Ele nos abençoa porque Ele nos ama. Ele nos abençoa porque Ele é zeloso, porque Ele é cuidadoso. Ele nos abençoa porque Ele tem planos de paz para cada um de nós. Mas Ele não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Mas muitas vezes nós estamos como essa multidão, equivocados. Nós chegamos até o Senhor querendo reivindicar algo que nós achamos ter direito. E o convite de Deus, o convite de Jesus para nós nessa noite: deixe os seus direitos na cruz. Deixe os seus direitos na cruz. Esse é o convite de Jesus para nós. E Ele fala: tome sobre vocês a ótica do reino de Deus. O convite de Jesus para nós é de nos realinharmos com aquilo que está no coração dele. Nós sabemos que a nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos leva para direções contrárias à vontade de Deus. O tempo todo a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o Espírito. Isso quer dizer que a nossa carne está o tempo todo querendo ser saciada por coisas que geram prazer dessa vida. Mas aí então o Senhor aqui nos convida: olhe para os céus, olhe para as coisas que têm valor, olhe para aquilo que vai te levar à vida eterna. Esse é o convite de Jesus. Jesus, quando fala para a multidão, Ele está dizendo: olha, vocês precisam de trabalhar para aquilo que é eterno.
Ele chama a atenção daquela multidão para aquilo que é verdadeiro e não para aquilo que é passageiro. Mas a multidão vai e fala, mas o Senhor deu maná. O Senhor deu maná. Eles não entenderam porque o maná não era eterno, mas era passageiro. Era passageiro. Então entenda uma coisa, Jesus deseja o tempo todo corrigir os equívocos da nossa vida. Jesus deseja o tempo todo colocar o prumo dele na nossa história, endireitar as nossas veredas, fazer com que os nossos caminhos se tornem caminhos de paz, caminhos de vida e não caminho de morte. Muitas vezes, como cristãos, você poderia pensar assim, ah não, essa palavra não é para os crentes, essa palavra às vezes é para alguém que não conhece Jesus. Muito pelo contrário, essa palavra também é para cada um de nós, porque todos nós, como cristãos, estamos sujeitos a nos perdermos no meio do caminho. Ninguém se desvia do dia para a noite. Ninguém fecha os olhos do dia para a noite, mas existe um processo que começa às vezes com o nosso desinteresse em buscar ao Senhor, o nosso desinteresse em estar perto do Senhor, em desfrutarmos dos banquetes do Senhor, e aí então quando nós estamos nos distanciando da presença de Deus, nós estamos então agora nos aproximando do pecado, e a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Então o convite de Deus para nós nessa noite é que eu e você possamos ter um coração aberto e disponível a nos realinharmos, a deixarmos tudo aquilo que nós pensamos como equívocos que nós caminhamos nessa vida, coisas que nós imaginávamos ser o correto. O convite do Senhor nessa noite é para que deixamos tudo isso de lado e então agora nós traçamos caminhos de paz. Olharmos para as coisas verdadeiras e concretas do reino dos céus. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, quando você for juntar tesouro, não junte tesouros aqui nessa terra que a traça e a ferrugem corrói. E aqueles que são aqui de Guaratuba sabem que aqui é muito fácil da ferrugem corroer qualquer coisa. Isso quer dizer que se eu junto tesouros, eu não posso, Deus estava dizendo, olha, vocês não juntam coisas que são passageiras, coisas que não são verdadeiras, não junte esse tipo de tesouro, mas Ele vai chamar a nossa atenção dizendo, olha, junte tesouros no reino dos céus, porque lá traça e nem ferrugem corrói. Traça nem ferrugem corrói. Esse é o convite. Jesus aqui estava novamente nessa passagem que eu acabei de citar para você, tirando os equívocos que acontecem na nossa vida, porque a nossa vontade muitas vezes é juntar tesouro na terra, é juntar tesouros aqui na terra. Essas às vezes são as nossas motivações. Nós queremos viver de forma prazerosa, nós queremos nos deleitar dos prazeres dessa vida, e aí então nós começamos a juntar tesouros aqui na terra. E a palavra de Deus para nós é que nós precisamos de juntar tesouros no reino dos céus, porque lá nem traça e nem ferrugem corrói. Então lembre-se, a multidão procura por aquilo que Ele pode oferecer e não por aquilo que Jesus é. Jesus deseja corrigir os equívocos da nossa vida. E por último, Jesus convida os seus ouvintes para se saciar do pão da vida. Olha o versículo 33 até o versículo 35 vai dizer assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o convite de Jesus para nós nessa noite. Jesus convida os seus ouvintes para se saciarem do pão da vida. Esse mesmo convite é o convite que ecoa até hoje. É o convite da voz do Senhor para mim e para você nessa noite. O convite de Deus no versículo 35 vai dizer, o que vem a mim. Quer dizer, o Senhor está nos convidando, venha até mim. Esse é o convite do Senhor. Ele vai dizer, o que vem a mim jamais terá fome.
jamais terá fome. E ele segue o convite. Ele vai dizer: e o que crê em mim jamais terá sede. A Bíblia que, através da vida e das palavras do Mestre Jesus, aquele que gera vida, aquele que é o autor da vida, vai nos convidar então, agora, para darmos passos de estarmos mais profundo no relacionamento com Ele. Entenda uma coisa, Jesus está dizendo: aquele que vem a mim. Quando Ele está dizendo aquele que vem a mim, Ele está chamando a minha atenção, a sua atenção para uma atitude. Para uma atitude. Jesus está pedindo de mim e de você uma ação nessa noite. Uma ação de ir até Ele. Ele está dizendo para aqueles que vêm até mim, esses serão saciados pelo pão da vida. Esses serão saciados pelo pão da vida. É por isso que eu, então, quis destacar aqui que Jesus convida os seus ouvintes para se saciarem do pão da vida. Então, nessa noite, o desafio de Deus para mim e para você é para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. É deixarmos esse lugar onde a nossa visão está meia turva. É deixarmos este lugar para então agora sairmos desse lugar de meia visão para contemplarmos a visão concreta de quem Jesus é. Aquele que pode saciar a nossa fome e a nossa sede. E para fazermos isso, Ele nos dá aqui o caminho das pedras. Ele vai dizer: aquele que crê. Essa atitude é somente para aqueles que dão passos de fé. E o convite de Deus é para que eu e você possamos ser fortalecidos com fé nessa noite, para irmos mais fundo no relacionamento com Ele. É não olharmos mais para esse sentimento egoísta que eu compartilhei com você que a multidão tinha. É não mais termos este olhar equivocado das coisas do reino, de buscarmos o Senhor só quando temos interesse. É não mais fazermos as coisas que fazíamos antes, mas agora é saciarmos do pão da vida. É não mais nos saciarmos às vezes de prazeres momentâneos, como o pecado, como a bebida, como as drogas, como aquilo que às vezes gera um prazer momentâneo. É não mais olharmos para essas situações e agora voltarmos os nossos olhos para aquele que nos sacia a fome do nosso coração, a fome da nossa alma. E para concluirmos, hoje então nós vamos participar da mesa do Senhor. Essa mesa significa que, quando nós olhamos para ela, nós encontramos uns pão e o suco de uva. E o pão e o suco de uva aqui na mesa que o pastor Jonathan vai nos apresentar daqui a pouco. Entendeu? O pão e o suco de uva, eles estão aqui como um símbolo da presença de Deus. O pão significa o corpo moído de Jesus. E o suco de uva significa o sangue de Jesus vertido na cruz por nós. E aí então, nós encontramos aqui estes símbolos. Esses são apenas símbolos. O convite de Deus é para que nós olhamos além desses símbolos, que nós possamos olhar o que está além desse símbolo. Que nós possamos nessa noite não olhar este pão, mas quando nós olharmos para o pão, nós encontramos o corpo de Jesus moído por nós. Quando nós olharmos para este cálice que está aí às vezes em cima da mesa da sua casa, você possa olhar e lembrar que este é o sangue que foi derramado por Cristo Jesus em favor de todos. Então esse é o convite de Deus para nós. Esse é o convite do Senhor, para que nós possamos de fato ter uma visão clara. E eu gostaria de orar com você com relação a isso. Aonde você estiver, curve a sua cabeça. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o pão da vida, Senhor. E nessa noite nós podemos nos saciar de Ti. Não apenas essa noite, mas todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, nessa noite saciar não só a nossa fome física, como aconteceu naquela multidão, mas que nós possamos nos saciar da Tua presença.
Nós queremos ir mais fundo no relacionamento contigo, Senhor. Nós queremos te buscar mais, não só quando nós temos interesse, mas nós queremos te buscar, Senhor, quando tudo estiver bem, Senhor. Deus, nós não queremos te buscar só numa pandemia, mas nós queremos nos aprofundar contigo todo o tempo. Nós queremos ser uma geração de pessoas apaixonadas pelo Senhor, não por aquilo que o Senhor faz, mas pelo relacionamento do Senhor conosco, papai. Oh Senhor, sacia a nossa fome de termos um relacionamento profundo contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa contemplar, Deus, as nossas angústias, as nossas tristezas, Senhor Deus, e que nós possamos nos saciar em Ti, Senhor, todo o tempo, Senhor. Nós possamos nos deleitar, Senhor, de um relacionamento profundo contigo e recebemos do Teu amor, Senhor, e dedicarmos o nosso melhor a Ti, Senhor. Nessa noite nós nos abrimos, Senhor, para que o Senhor venha corrigir os equívocos da nossa caminhada, Senhor. E nós queremos nos saciar, Deus, pela fé. Nós queremos comer, Deus, do pão da vida, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Participar.
pela cruz. Pela cruz, eu e você fomos atraídos ao Senhor. Pela cruz, os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus que foi derramado nessa cruz. E hoje eu quero te convidar para mais uma vez participarmos desse momento tão precioso da mesa do Senhor. A palavra do Senhor conta a nós, narra a nós que o Senhor Jesus, naquela noite, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão. E depois de ter dado graça, ele disse: este é o meu corpo que será dado em favor de vocês. Da mesma forma, ele pegou o vinho e ele deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. E todas as vezes que nós nos reunimos para nós comermos o pão e bebermos o cálice até que ele venha. Você me conhece, você sabe que a minha expectativa é que essa seja a nossa última ceia aqui neste lugar, e que assim que acabar essa celebração, nós possamos estar ceando com o Senhor Jesus para toda a eternidade. Eu quero te convidar neste momento aí na sua casa, onde você está, que você feche os seus olhos comigo e você ore ao Senhor em gratidão, mas também ore ao Senhor pedindo: Senhor, sonda o meu coração. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, te agradecendo, porque foi pela cruz, foi pelo Teu sangue derramado, Jesus, naquela cruz, por ter ido até o fim, que hoje nós podemos dizer que somos salvos pela graça do Senhor. E Senhor, é um privilégio para nós podermos participarmos da mesa, deste banquete celestial. E por isso estão aqui os elementos, está aqui o pão, está aqui o vinho. E nós neste momento oramos, Senhor, agradecendo, exaltando o Teu nome, pelo privilégio de podermos participar nesse instante. Pai, nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, você que está na sua casa, eu quero convidar você para que você ceie com os seus familiares. A orientação que nós temos dado, se os pais, a família toda participa, pai, esse é o momento de você ministrar aos seus filhos, à sua esposa. Se você está na sua casa, só você participa da nossa comunidade, da nossa igreja, participe conosco agora. Os presbíteros estão servindo os irmãos que estiveram conosco, servindo a Deus através do ministério de louvor e adoração. Eles estarão vindo aqui à frente para receber os elementos e cear. Enquanto eles estiverem fazendo isso nesse instante, eu convido para que você faça isso na sua casa também. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor? Vamos comer e beber do cálice. Ainda não é tempo de podermos nos abraçar nem dar as mãos, mas eu te convido para que você coloque sua mão no coração nesse instante. E oremos ao Senhor. Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bondade. Obrigado por ter dado o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigado porque isso abriu os céus e nós temos livre acesso à tua presença. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor por nós. Obrigado pelo privilégio de dizer que somos salvos pela graça no Senhor Jesus Cristo. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, meu irmão e minha irmã. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a eterna consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.